A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Pode ser interessante contextualizar o momento histórico que ela foi fundada em Nova York, 10 anos depois da Guerra de Secessão. Nós vamos encontrar aquela guerra que foi de natureza racial e os Estados Unidos se reconstruindo como país. Nós que hoje estamos acostumados a vê-lo como um dos países mais desenvolvidos do mundo, naquele momento ele se encontrava num momento de tragédia, porque ele havia ferido o princípio básico da convivência humana, que é o princípio da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários e, por que não dizer, muitas vezes de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana. Mas foi dito nas escrituras originais que inspiraram o movimento teosófico que é a humanidade que é a grande órfã, a única deserdada sobre essa terra, e é dever de todo homem, capaz de um impulso altruísta, fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar. Então nós gastamos hoje, por incrível que possa parecer, $1 milhão por minuto em armas no mundo, enquanto morrem 40 mil crianças por dia, segundo a Unesco, por problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. E, portanto, são $36 mil que correspondem ao que é gasto em armas para cada criança que morre de fome. E, portanto, obviamente, não só ela não precisaria morrer de fome, como já teria a vida ganha se apenas aquele dinheiro fosse bem conduzido a ela. Isso quer dizer que os sofrimentos que há no mundo hoje, os mais agudos, são oriundos, antes de mais nada, de uma falta de convívio fraternal e que as coisas que estão aí não precisavam ser, evidentemente, desse jeito. Mas, como é dentro da mente humana que se criam essas ilusões separatistas, como é dentro da mente humana que se criam esses preconceitos, como é dentro da mente humana que se criam essas muralhas que separam as classes, as castas, as crenças e etc., que dividem o homem, as raças. Então, a Sociedade Teosófica entende importante também o seu segundo objetivo como auxiliar do primeiro, e esse segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, buscando reintegrar nesse estudo o conhecimento humano num só campo harmonioso, de modo que não haja tendência ao dogmatismo religioso por um lado, ou ao materialismo científico pelo outro, ou ao mero racionalismo filosófico num campo intermediário, mas a interação desses três campos há de demonstrar que o universo não é um mero aglomerado fortuito de átomos, mas que existe alguma inteligência que orienta todo o princípio de expressão na natureza, pois que onde quer que a ciência pesquise, ela descobre uma lei. Também por isso o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Foi até dito num dos outros escritos originais da Sociedade Teosófica que as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. Ou seja, onde as religiões se envolvem muito com carreira ou dinheiro, quando elas se envolvem muito em
simplificar demais certos conceitos abstratos, meramente simbolizando em formas humanas, aí nós vamos ver, às vezes, os símbolos de Deus com longas barbas brancas, ou a criação e personificação até de figuras do mal. Todas essas formas meramente humanas são reduções, às vezes, importantes para uma criança compreender esse princípio do bem e do mal, mas que podem tornar alguma pessoa mais exigente intelectualmente, até cética, quando vê a redução de conceitos abstratos, como o princípio da onipresença, a símbolos tão simplificados. Quando uma religião gira em torno apenas de nomes pessoais ou fica muito apegada ao seu fundador, muitas vezes os seguidores combatem os de outra religião em nome daquele fundador. Mas será que os grandes fundadores das grandes religiões, por exemplo, em número, se nós formos citar os 4 maiores fundadores de religião em termos numéricos no mundo, que seriam Cristo, Buda, Maomé e Krishna, respectivamente no cristianismo, no budismo, no islamismo e no hinduísmo, será que esses 4 se desentenderiam entre si? Ou justificariam guerras santas em seu nome? Ou eles chegariam entre si a um acordo? Então nós entendemos que, de alguma forma, pela investigação destemida da verdade, nós podemos libertar o homem das superstições, deixando a ele a possibilidade de descobrir sua própria essência. E dessa maneira, libertar o homem de guerras desnecessárias, de separações criadas pela mente humana. Por isso, os antigos teósofos alexandrinos também não estavam apenas interessados numa crença religiosa. Eles estavam, isto sim, interessados em descobrir a verdade. O próprio lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, sugere que nenhum ritual, nenhuma escritura santa, nenhum tipo de crença específica em algum instrutor é mais importante do que a verdade que ele pretendia ensinar, a verdade transcendental, que alguns chamaram de sabedoria divina, que é a tradução mais literal da expressão teosofia, que no seu sentido abstrato é uma sabedoria viva, que se corporifica no altruísmo da vida humana. E não pode ficar restrita apenas ao estudo comparado de livros, mas depende da nossa investigação interior. Por isso também tem sido dito que aqueles antigos teósofos alexandrinos eram chamados de filaleteus, ou amantes da verdade, bem como analogistas, na medida em que eles buscavam correspondências nos fenômenos da natureza e da alma humana para tentar compreender os enigmas da existência, de modo que a verdadeira teosofia não se encontra meramente nos livros, mas na capacidade de encontrar essas correspondências da natureza com a vida, para que nós possamos desvendar o seu próprio significado. Assim dizia Blavatsky que teosofia é a grande renúncia ao eu, incondicional e absolutamente, tanto em pensamento como em ação, é altruísmo, é a dedicação ao próximo, que abre os horizontes da nossa percepção nessa busca pela verdade, que só é possível nesse espírito não sectário, num espírito de liberdade de pensamento, em que todas as correntes de pensamento merecem ser conhecidas, mas em busca da verdade, nós não devemos nos apegar exclusivamente a nenhuma como sendo única. E assim também foi acrescentada que a ideia da teosofia é de um corpo de verdade que forma a base de todas as religiões e não pode ser reivindicado como posse exclusiva de nenhuma. Oferece ela uma filosofia que torna a vida inteligível, demonstrando que a justiça e o amor guiam o processo de evolução da vida. Nessa busca pela verdade, nós devemos, portanto, buscar de uma forma independente, não sectária, num espírito de liberdade de pensamento,
o caminho da harmonia e da paz entre todas as religiões e todos os povos. Essa é a essência da teosofia, é a paz.